Nós vamos para Brasília, a capital federal. Cláudio Humberto está chegando também com destaque na abertura do Gente. Tudo bem, Cláudio? Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. Trago como destaque aqui uma reunião que deve ser realizada nesta quarta-feira aqui em Brasília, só mesmo esse assunto para fazer com que a classe política se movimente em pleno ano eleitoral, em plena campanha eleitoral de segundo turno, do presidente da Câmara, o presidente do Senado, para ver se eles chegam a um consenso, a uma proposta consensual para a ser apresentada àquele que é considerado aqui em Brasília o chamado nas rodas políticas de líder do governo no Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino. O ministro, claramente atendendo ali a um desejo do presidente, ou pelo menos fazendo coincidir a sua decisão com esse desejo, ele suspendeu tudo do ponto de vista do pagamento de emendas parlamentares. Isso foi interpretado na oposição como uma tentativa de fragilizar a maioria no país, né, a maioria de políticos que é de oposição, ou pelo menos de partidos de centro-direita, como ficou demonstrado na eleição. A tentativa portanto, se isso procede de fragilizar o desempenho eleitoral da centro e sobretudo da centro-direita, se revelou absolutamente inútil, né? E por essa razão, acredita-se que o ministro do Supremo Tribunal Federal ficará mais sensível às argumentações do Congresso Nacional. Há diversos tipos de emenda, as emendas de comissão, das comissões permanentes na Câmara e no Senado, isso está suspenso. Há divergências com relação às emendas individuais, as chamadas emendas PIX, que são aquelas emendas que são, como todas as outras, destinadas a obras a serem realizadas nos municípios e nos estados, só que a emenda PIX é menos exigente do ponto de vista da apresentação de projetos. Isso faz com que muitos prefeitos em dificuldades se utilizem desse dinheiro até para pagar salário, né? E isso efetivamente não pode, isso tem que ser de fato ajustado, mas tudo o mais é política partidária em jogo. Há inclusive uma intenção atribuída ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de inverter as coisas, punir quem tem mais votos, quem faz maioria. A intenção seria de, no caso das emendas de bancada, que são as emendas apresentadas coletivamente pelas bancadas de cada estado, a maior parte do dinheiro ser destinado a partidos pequenos. Imagina, os partidos são pequenos porque não tiveram votos. E o ministro, aparentemente, que foi a vida inteira militante do PCdoB, minúsculo partido da esquerda brasileira, uma espécie de puxadinho do Partido dos Trabalhadores, e recentemente filiado ao PSB, que é um partido mais ou menos, não é exatamente um nanico, mas é um partido pequeno, pode-se dizer. O ministro, então, estaria tentando favorecer partidos pequenos que não têm votos, exatamente numa divisão de bolo orçamentário que depende fundamentalmente do voto, né, do resultado eleitoral. Bom, o fato é que a Câmara e o Senado não tinha até agora não se articularam em conjunto para enfrentar essa situação. O presidente da Câmara está em fim de mandato, do Senado também. A diferença é que o presidente do Senado está de olho em um cargo de ministro do governo com a aposentadoria próxima do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele está sonhando ser chanceler, o novo chanceler de enfeite, digamos assim, do governo Lula, e por isso está muito mais interessado e empenhado em agradar o presidente do que em agradar os senadores que o elegeram presidente da casa. Tem esse descompasso, mas quem sabe nessa reunião de hoje entre Lira e Pacheco eles chegam a um acordo e apresentam uma proposta de pacificação. O prazo é muito curto, porque as emendas que já deveriam ter sido liberadas não o foram. Isso não impactou no resultado eleitoral, como a gente viu, né? A esquerda registrou no Brasil a mais constrangedora derrota da história recente. Nunca se elegeram tão poucos políticos ligados à esquerda como na eleição de primeiro turno. Portanto, assim, já que o problema não é a emenda, o problema do desempenho eleitoral das forças governistas não são as emendas parlamentares, então quem sabe haverá um acordo. Vamos esperar para ver na reunião desta quarta-feira aqui em Brasília. Agora nós vamos a Paris com Sônia Bloch.